Como os cientistas calculam a distância da Terra até o Sol? Ou como podemos calcular a altura de uma montanha? Essas são, muitas vezes, algumas das dúvidas que nossos alunos trazem para a sala de aula. São dúvidas pertinentes. Tendo em vista tantas teorias da conspiração, em sua maior parte fomentadas pelo desconhecimento do poderio da ciência e da matemática, este projeto surgiu com o intuito de apresentar para os alunos alguns métodos científicos utilizados em medições indiretas. Para tanto, ferramentas da matemática e da física são utilizadas. Relacionar a matemática com o nosso dia a dia e mostrar como ela molda o conhecimento que temos acerca do próprio universo e por conseguinte que temos acerca de nós mesmos é um dos objetivos específicos do nosso projeto. A medição indireta nada mais é do que a utilização de uma determinada grandeza, que pode ser medida diretamente, para medir outra grandeza, que então passa a ser medida indiretamente. Em alguns casos, a medição desta segunda grandeza seria muito difícil ou até mesmo impossível caso métodos de medições indiretas não fossem aplicados. O teodolito é um instrumento que serve para medir ângulos, tanto horizontais como verticais. Por meio dele e utilizando noções de trigonometria, é possível medir a altura de prédios, altura de torres, montanhas ou mesmo largura de rios e de outras localidades de difícil acesso. Em nossa escola e arredores, nossos alunos mediram a altura de postes, pequenos prédios, mastro de bandeira, quadra, caixa d'água, dentre outras construções. Utilizando-se esse método, nós fazemos uso de um triângulo retângulo imaginário. Um de seus ângulos internos é dado pelo teodolito. A partir daí, medimos, pelo chão, a distância do observador até a base da construção, o que é simples e fácil, e partimos, utilizando cálculos envolvendo a tangente, para determinação da altura. Observe que a medição de certas alturas seria muito complicada de outra forma. A Torre de Hanoi é um jogo matemático composto por 3 torres e vários discos. O objetivo do jogo é levar todos os discos da primeira torre até a última torre. As regras são simples. O jogador só pode mover um disco por vez, e, além disso, um disco maior não pode ficar em cima de um disco menor. Para ganhar o jogo com apenas um disco, é necessário uma única jogada. Com 2 discos, são necessárias, no mínimo, 3 jogadas. Com 3, já são necessárias 7 jogadas, e assim por diante. Existem vários padrões dentro do jogo. Um deles se refere ao número mínimo de jogadas para se ganhar. O número de jogadas para se ganhar, evidentemente, varia conforme o número de discos. Por exemplo, para 8 discos, são necessárias 255 jogadas, no mínimo. Já para 10 discos, são necessárias nada menos que 1023 jogadas. Nós não precisamos colocar os discos e jogar para chegarmos nesses números.
Há uma fórmula matemática que nos dá o número de jogadas ao informarmos o número de discos utilizados. Trata-se de uma função exponencial. Assim, com a Torre de Hanoi, podemos explorar potenciação no ensino fundamental e função exponencial no ensino médio, além, é claro, da busca por padrões. A fórmula é 2 elevado a n-1, onde n é o número de discos. Nesta parte do projeto, trabalhamos velocidade média, uma importante razão estudada no ensino fundamental em matemática. Inicialmente, para a coleta de dados, vários alunos caminharam e correram, enquanto outros cronometravam o tempo e anotavam os resultados. Tudo foi organizado e tabelado. Depois disso, utilizamos mapas de regiões de Campina Grande da Paraíba para que pudéssemos calcular indiretamente alguns intervalos de tempo. Por exemplo, de quanto tempo, caminhando levemente, uma pessoa precisa para dar uma volta no açude velho? E se ela for correndo intensamente? Aqui, no episódio 4, voltamos a trabalhar com mapas. Desta vez, o mapa foi uma foto de satélite de nossa escola. O mapa tinha sua escala, indicada na parte inferior e direita. Num primeiro momento, várias cópias do mapa foram entregues aos alunos, que deveriam escolher uma estrutura dentro da escola, medir com a régua e depois realizar os cálculos para determinar, indiretamente, a medida real da estrutura. No segundo momento, os alunos saíram de sala de aula munidos de uma trena de 30 metros para realizar a medição direta das estruturas. Ao final, os resultados foram organizados, comparados e a margem de erro foi calculada. Não. FPS aqui não significa tiro em primeira pessoa. FPS aqui significa frames por segundo, ou quadros por segundo. Um vídeo nada mais é do que uma sequência de imagens. O número de quadros por segundo em um vídeo indica quantas imagens são mostradas em apenas um segundo de reprodução do vídeo. Quanto mais alto esse valor, mais imagens por segundo são gravadas e mostradas. Foi por meio dessa informação que realizamos cálculos de intervalos de tempo com alta precisão. Por exemplo, usar um cronômetro para determinar o intervalo de tempo que uma pessoa leva para piscar não é lá uma ideia muito sábia, pois a tendência é que a imprecisão seja enorme. Por outro lado, filmar uma pessoa piscando o olho e depois analisar o vídeo quadro a quadro para determinar o intervalo de tempo do evento traz um resultado de alta precisão. Foi isso que fizemos nesse método de medição indireta. O cálculo não é complicado. Primeiro gravamos vídeos a 60 quadros por segundo. Depois, analisando o vídeo quadro a quadro, os alunos contaram quantos quadros estão envolvidos no evento em foco. No final, basta dividir esse número por 60.
Esses experimentos também nos permitiram mergulhar um pouco no mundo da física, porque a pedra caiu mais rápido que a folha. Porque a luz acendeu tão rápido. Saindo do específico para o geral, nesta parte do projeto dirigimos nosso olhar para o universo, e contemplamos toda a sua imensidão. Para isso, estudamos dois métodos poderosos de medição indireta que possibilitaram à humanidade ter outra visão do cosmos. Esses dois métodos são o desvio para o vermelho e a paralaxe. Podemos compreender o desvio para o vermelho a partir de nossa experiência cotidiana com o barulho do motor dos automóveis ou de suas buzinas. Conforme se aproximam de nós a certa velocidade, o som vai ficando mais agudo, mais fino. Conforme se distanciam, o som vai ficando mais grave. Essa diferença tem a ver com o comprimento de onda. Quando uma fonte sonora se aproxima, o comprimento das ondas sonoras fica mais curto. Da mesma forma, quando a fonte se afasta, o comprimento de onda aumenta e o som fica mais grave. A luz é também uma onda, e algo similar ocorre. Comprimentos de onda mais curtos tendem para o azul, e comprimentos de onda mais longos tendem para o vermelho. Assim, quando um objeto se aproxima a uma altíssima velocidade, ele ficará azulado. Se, ao contrário, estiver se afastando, ele ficará avermelhado. Este é, com efeito, o chamado desvio para o vermelho. Na primeira metade do século XX, Hubble notou que a grande maioria das galáxias tinha um aspecto avermelhado, ou seja, estavam se afastando de nós. E não apenas isso. Quanto mais distantes, mais avermelhadas eram as galáxias, ou seja, quanto mais longe, maior a velocidade com que as galáxias se afastam de nós. Portanto, o desvio para o vermelho possibilitou a descoberta de expansão do universo, uma das maiores revoluções intelectuais do século XX. Já em relação à paralaxe, trata-se da diferença na posição aparente de um objeto visto por observadores em locais distintos. Também é uma experiência cotidiana. Quando nos movimentamos, os objetos mais próximos parecem se mover mais que os objetos mais distantes. Assim, de acordo com o movimento aparente dos objetos, podemos determinar se estão próximos ou distantes. É por meio do método da paralaxe que os cientistas estimam a distância até as estrelas, já que a espaçonave Terra se movimenta pelo espaço a impressionante velocidade de aproximadamente 30 km por segundo. Assim, conforme os meses passam e observamos o céu, as estrelas que parecem se mover mais estão mais perto da Terra, as que se movem menos estão mais distantes, e tanto mais distantes estarão quanto menos se moverem. Em nossa escola, evidentemente, não temos equipamentos sofisticados para realizar medidas indiretas de distância envolvendo as estrelas, mas ainda assim realizamos experiências de paralaxe utilizando fotografias. Nesse experimento, temos um aluno próximo e uma aluna distante. Ambos foram fotografados duas vezes, de posições distintas. Conhecendo-se a distância até o aluno mais próximo, o que é fácil de medir, e determinando, pelas próprias fotografias, o comprimento do deslocamento aparente de ambos, é possível calcular, de forma indireta, a que distância a aluna mais distante está. Realizamos esses cálculos em sala de aula utilizando regra de 3 com grandezas inversamente proporcionais. São ideias simples, porém que funcionam. Ademais, essas experiências mostram para nossos alunos como diversos métodos podem ser utilizados para conhecermos melhor o universo do qual fazemos parte. Que, em ciência, nada pode vir do nada.
Já nos encaminhando para a parte final do projeto, nesta etapa estudamos como realizar o cálculo indireto de distâncias utilizando semelhança de triângulos, que nos dá um leque de opções diversificadas, constituindo-se um método poderoso para o cálculo de certas distâncias, pois não é necessário se deslocar até o objeto ou estrutura alvo da medição. Trata-se de um método de medição no qual o conceito de paralaxe não está totalmente ausente. A ideia base aqui foi construir uma espécie de quadrado de madeira com cada lado medindo 50 centímetros. Um dos lados sobressai-se em relação aos outros e nele foi colada uma fita métrica. Também faz parte da construção 5 pitões, sendo um móvel. A utilização desse instrumento ocorre da seguinte forma: primeiramente, deve-se posicioná-lo de modo a visualizar o objeto ou a estrutura, da qual queremos saber a distância ao que estamos, por meio dos 2 pitões fixos. O mesmo deve ser feito do outro lado do quadrado, só que para isso recorremos ao pitão móvel para ajustar a visualização. A fita métrica colada na estrutura serve para indicar quantos centímetros o pitão móvel teve que se deslocar. A partir daí, utilizando o conceito de semelhança de triângulos, podemos calcular a que distância está o objeto foco da medição. Ainda nessa parte, realizamos alguns cálculos e experimentações com lápis, régua e papel, mas também utilizamos o aplicativo de geometria dinâmica GeoGebra para automatizar os vários cálculos que deveriam ser efetuados pelos vários grupos de estudantes. Sendo assim, uma construção geométrica dinâmica que modela esse método de medição indireta foi realizada no referido aplicativo. Podemos, assim, juntar o passado e o presente. Experimentações desse tipo, com um instrumento razoavelmente simples construído em madeira, mostram para nossos estudantes como ideias engenhosas, que surgiram ao longo de nossa história, tornaram-se caminhos eficazes e racionais para conhecermos o cosmos do qual fazemos parte. Mostram também que, o fato de não entendermos muitos dos métodos científicos utilizados ou de onde vieram certos resultados, não significa que são falsos ou inventados. Outro ponto importante de reflexão, oriundo das experiências realizadas durante os 7 meses de execução do nosso projeto, pode ser contemplado quando observamos algumas discrepâncias encontradas entre as medições reais e as calculadas indiretamente. Tais diferenças, normais em medições desse tipo, chamam a atenção para o caráter de contínuo aperfeiçoamento da ciência e seus métodos. Em ciência, tornou-se incoerente falarmos em certeza absoluta. Por exemplo, a idade do universo, determinada de forma indireta, é recalculada de tempos em tempos. Recentemente, em 2016,
O número de galáxias do universo foi redefinido para um número 10 vezes maior que o anterior. Hoje, nossas melhores estimativas dizem que o universo possui 2 trilhões de galáxias. Esse número pode ser outro no futuro. Erros desse tipo, claro, são também o reflexo da dificuldade de realizar certas medições. Não obstante, esses números não são simplesmente chutados ao acaso. Precisamos conhecer melhor a ciência antes de julgá-la, antes de acreditarmos em tantas teorias da conspiração, a maioria fundamentada no desconhecimento de métodos científicos e no desconhecimento do poderio da própria matemática.